Tranquilão? Show? A gente vai falar nessa videoaula sobre capitalismo, tá? Um capítulo da apostila, um capítulo importante, tá? Bom, começar pelas características. Primeira característica, talvez as duas mais importantes do capitalismo, que é a propriedade privada e o lucro. A propriedade privada, na realidade, são as empresas e particulares, tá? Onde a concorrência entre essas empresas vai ser sempre em busca da obtenção de cada vez mais do lucro. O que é o lucro? Você investe um dinheiro, né? Você compra um produto, você vende esse produto, ou você investe para produzir esse produto e vende por um preço maior do que o dinheiro que você aplicou no início, tá? Então, você vai sempre correr atrás do lucro, tá? Economia de mercado seria aquela onde há livre concorrência, acabei de falar. Isso é economia de mercado, sem intervenção do Estado ou com a mínima intervenção do Estado, tá? Também conhecido como neoliberalismo. Lei da oferta e da procura, a gente vai ter a configuração da demanda. Quanto maior a demanda, quanto maior a necessidade daquele produto, mais caro ele vai ficar, tá certo? Porque ele vai estar valorizado no mercado. Quanto menor for essa procura, o preço tende a abaixar também, tá? Então, por exemplo, se você tem muita oferta de banana, tá? Teve uma super produção, esse preço da banana vai ser reduzido porque tem muito produto, vai acabar estragando, beleza? Nesse sentido, a gente vai ter uma divisão da sociedade entre o proprietário dos meios de produção, que é o dono da fábrica, o dono da loja, o dono da empresa, e o proletariado, o proletário, né? Que vai ser o empregado desse patrão, desse dono da empresa, tá? Então você vai ter o dono da empresa buscando sempre o lucro e o proletário, o trabalhador, buscando mais direitos sociais, buscando que esses direitos sejam aplicados, que o seu salário seja pago, que o seu salário seja o máximo possível, né? Então você vai ter essa disputa, entre aspas, né? Entre um e outro, tá certo? Fases do capitalismo. As fases do capitalismo a gente pode dividir entre capitalismo comercial, onde o próprio nome diz, que é onde o comércio era o grande modelo, era a grande atividade daquele momento. Está falando do século XIV, XV, até o 16, 17, por aí, tá? Então você vai ter uma política mercantilista, onde você vai buscar novos mercados, as colônias de exploração, de povoamento, né? A de exploração sendo aquela onde você apenas se apropria dos recursos naturais dessa colônia, e a de povoamento, onde você vai povoar aquela colônia para gerar um novo mercado consumidor, tá? Então você vai ter aí características do mercantilismo, acumulação de capital, tá? Não só em dinheiro, mas em metais preciosos, matéria-prima, novos produtos e tal, tá? E uma ordem mundial, uma pré-ordem mundial, onde você divide o mundo entre metrópoles e colônias, tá? No capitalismo industrial, você vai ter já uma política de neocolonialismo, ou seja, uma nova fase de colonialismo, né? Onde novas metrópoles vão surgir, tá? Você vai ter a partilha da África e da Ásia. Na fase anterior era apenas mais ou menos ali das Américas. Então você vai ter a partilha da África e da Ásia entre países da Europa, tá? Você vai ter um excedente populacional, tá? Porque essa população passa a ser uma população muito mais urbana e a reprodução dessa população cresce muito exponencialmente. Então você vai ter um excedente e você vai mandar uma parte dessa população para a África, para a Ásia, para as Américas, para meio que explorar esse território, mesmo que seja uma política de povoamento, beleza? E você vai ter uma expansão dos mercados. Até porque você vai ter mais matéria-prima, você vai ter mais produção, você vai deixar de ser uma produção artesanal e vai passar a ser uma produção fabril industrial, tá? Você já tem a utilização do carvão mineral nessa fase, mas posteriormente
da eletricidade, da hidroeletricidade, né, que é a eletricidade gerada pela água, né, movendo a turbina e tal. Então você vai ter todo um rearranjo do espaço geográfico, ele passa a ser mais urbano, o espaço agrário passa a ser suprimido, né, ele passa a ter a importância de produzir alimento não só para ele, mas para o espaço urbano. Então ele passa a ser muito pressionado nesse sentido. Você tem, ao mesmo tempo, uma necessidade por alimento, você tem uma redução de mão de obra no espaço agrário. É bem difícil, um período bem complicado para esse espaço. Tá? Você vai ter também o capitalismo financeiro, tá? Já no século XX, onde você tem um período bipolar, que é a Guerra Fria. Tá? Esse período vai ser principalmente pós Segunda Guerra Mundial. Então você vai ter a Guerra Fria, que é a divisão do mundo entre países capitalistas liderados pelos Estados Unidos e países socialistas, comunistas liderados pela União Soviética. Tá? Você vai ter uma bipolarização do mundo, você vai ter uma disputa que beira a guerra o tempo todo, não chega a ser uma guerra, não chega a ter tiro, mas é uma guerra ideológica, é uma guerra onde a disputa por cada paizinho era importante, tá? Para cada bloco. Você passa a ter uma nova divisão entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Os desenvolvidos, aquelas potências que a gente já conhece, com a inserção dos Estados Unidos, né? E os desenvolvidos, aqueles que também já conhecem, que são as ex-colônias, as colônias que vão sendo, vão conseguindo a sua libertação, entrando no grupo dos subdesenvolvidos. No período multipolar, que é principalmente depois da década de 90, depois da queda do Muro de Berlim, tá? Você tem a globalização explodindo, você tem a internet, os meios de comunicação explodindo nesse momento. Você vai ter o conceito de aldeia global, que é uma padronização da cultura mundial, o combate ao terrorismo, né? Porque alguns países subdesenvolvidos atacam países desenvolvidos, né? O Estado mínimo, que faz parte do neoliberalismo, que é pouca ou nenhuma inserção do Estado na economia, onde a livre concorrência vai atuar com algumas regras, mas vai atuar meio quase que livremente. E você vai ter a divisão do mundo entre países do norte rico, né, que é Estados Unidos, Europa, e o sul pobre, que é a África, América do Sul, né? Alguns países da Ásia também entram nesse contexto, tá certo? E você vai ter os sistemas capitalistas. Monopólio quer dizer o domínio de uma empresa só, tá? Do mercado. Então praticamente só tem aquela empresa sendo detentora do mercado, ela faz o que ela quer, pratica o preço que ela quer e dane-se todo mundo, tá? Ela vai ter então um lucro elevado. O oligopólio é o contrário, tá? Vai ter uma concorrência, mas algumas empresas, poucas empresas, vão dominar aquele nicho de mercado, entendeu? Tipo, quer ver? Rede de televisão. Televisão aberta a gente conhece, a gente assiste poucas. Globo, SBT, Rede TV, Record, a gente fica meio que refém da programação dessas redes de televisão. Cada um com a sua preferência, mas a gente fica meio que refém, os caras botam a programação que eles querem. E problema do telespectador que tem que ver o que eles querem. Holding consiste no agrupamento de empresas, ou seja, uma empresa comprando ação da outra. Tipo, você divide a empresa em ações, que seriam fatias do bolo, e você coloca isso para vender na bolsa de valores. Outras empresas vêm, compram parte da tua empresa e passam a receber os lucros daquela porcentagem. Olha, eu tenho 10% da Nossa Senhora do Amparo. Tudo que ela lucrar no ano, eu vou receber 10%. Se o lucro for grande, 10% do lucro grande. Se eu tiver prejuízo, 10% do prejuízo. Beleza? Então aí a gente tem duas imagens. Uma do oligopólio, tá? Que a gente acabou de escrever. Uma do monopólio. A Petrobras é o monopólio de petróleo do Brasil. Ela que regula preço, ela que produz o nosso gasolina e tal. Todo mundo tem que seguir o preço que ela quer. E do holding, tá? Você vê que as empresas do meio, Nestlé, Coca-Cola, Kellogg's, Danone e tal, dominam
as ações de trocentas outras empresas, tá? Aí a gente vai ter cartel e truste. Cartel é quando, tipo, você tem uma combinação de mercado. Tipo, posto de gasolina. Tu vê que todo posto de gasolina, a diferença de preço entre combustíveis, né? Quem domina isso mais é o pai de vocês que tem o carro lá. A variação de preço da gasolina dentro de uma cidade é muito pequena. É 10 centavos para lá, 10 centavos para cá. Né? Isso é uma... Se não for uma combinação previamente feita, é pelo menos uma regulando o preço da outra. Ó, tá R$5 ali, vou botar R$4,95 aqui. Vou botar 5,5 no outro posto. É assim que funciona, tá? Isso é crime. Se for comprovado que foi combinado, é crime. Tá? Como um grande exemplo, a gente tem esse Artimanhos de Petróleo. O nome está aqui, eu vou mostrar as imagens, os logos daqui a pouco, vocês vão reconhecer. Truste é quando uma corporação detém o controle acionário de várias empresas. Tá? No truste vertical, a corporação controla as empresas na mesma cadeia produtiva. Tá? No horizontal, não, aliás, na cadeia produtiva diferente. No truste horizontal é constituído por empresas do mesmo ramo de atividade. Vamos ver as imagens. Bom, cartel, você vai ter ali as 7 irmãs, tá? Muitas dessas estão no Brasil. Texaco, Esso, Shell, são marcas conhecidas de todo mundo, tem até propaganda na televisão. São as grandes empresas de petróleo do mundo, tá? E o truste, na realidade, é quando duas empresas se juntam, os chamados grupos, né? Grupo Pão de Açúcar, Grupo Sadia, Grupo BRF, né? Então, assim, é uma regulação de mercado que o único prejudicado é o consumidor, filhote, porque os donos das empresas fazem essas jogadas para lucrar cada vez mais, beleza? É isso, galera. Então, não se esqueça lá de participar do chat, não se esqueça de participar das atividades, beleza? Que a gente tira dúvida, a gente aprofunda.